Notícias do Tigrão. Olá, meus amigos do Tabelando. Nós estamos aqui neste momento, nesta segunda-feira, acompanhando o trabalho de reapresentação do Criciúma após a derrota de 3-0 para a equipe do Ituano. E no trabalho que foi feito, foi aqui no estádio Heriberto Wilson, portões fechados para a torcida, mas aberto para a imprensa. E o que se viu foi um técnico, Claudio Tencati, enérgico, viu? Cobrando bastante dos seus jogadores, principalmente as jogadas de criação ofensiva da equipe, organizando bastante, parando diversas vezes, como por exemplo neste momento, o treinamento parou e o Tencati está orientando a sua equipe, conversando com os jogadores do Criciúma, que possivelmente vão ser os jogadores que vão começar a partida contra a equipe do Vila Nova. O jogo contra o Vila, amanhã, terça-feira, 9h30 da noite, aqui no estádio Heriberto Wilson. E para este confronto, o técnico Claudio Tencati, ele vai ter o retorno do Rômulo, jogador que cumpriu suspensão automática na última partida, esteve fora, quem jogou foi o Miqueias, e ele retorna à equipe do Criciúma, pelo menos fica à disposição do técnico Claudio Tencati. A tendência é que comece entre os titulares da equipe neste próximo confronto. Agora, se o Rômulo está voltando, duas ausências foram sentidas aqui no trabalho desta segunda-feira à tarde. O Arilson e o Fabinho não participaram do treinamento técnico e tático coletivo que teve aqui no gramado do estádio Heriberto Wilson. A informação, até que a assessoria passou pra gente, é de que os jogadores até subiram, fizeram um trabalho físico, fizeram um trabalho aqui de condicionamento. Eu particularmente não vi, confesso, viu? E os colegas da imprensa que aqui estavam também acabaram não vindo, relataram a mesma, não vendo também, relataram a mesma coisa. O certo é, aí eu tenho certeza absoluta, é que os jogadores não estavam no treinamento técnico e tático. E ao ser perguntados aí aonde estavam os jogadores, simplesmente não foi respondido. Então fica a dúvida se há lesão, se não há, se o jogador está sendo poupado, se houve desgaste natural com relação à última partida. É uma informação que nós não temos com relação ao Arilson e também com relação ao Fabinho, que foram poupados do trabalho desta segunda-feira. Aliás, sempre quando há uma partida tem um treinamento regenerativo, né? Aquele treinamento mais leve, e não foi isso que se viu, viu? Treinamento pesado, puxado. Os jogadores acabaram aí fazendo um treinamento de bastante intensidade na tarde desta segunda-feira, que provavelmente deve ter definido já a equipe do Criciúma, viu? O Tencati, ele mandou a campo com a ausência do Arilson e também do Fabinho. Ele mandou o Gustavo, Claudinho, Rodrigo, o Alisson Maia e o Marcelo Hermes, aí com o retorno do Rômulo, jogando com o Léo Costa ao seu lado, e mais na frente o Felipe Matheus, com o Marquinhos Gabriel, com o Éder e com o Felipe Viseu. No determinado momento do treinamento, ele acabou fazendo duas alterações. Ele acabou tirando o Felipe Viseu da equipe e colocando o Igor no comando de ataque. E no meio, ele acabou colocando mais uma vez o Miqueias e sacando o Léo Costa, mas já dando um indicativo de como pode funcionar o Criciúma com o retorno talvez aí do Marquinhos Gabriel ao lado do Felipe Matheus no meio campo da equipe. No determinado momento, o próprio Felipe Matheus acabou sentindo um pisão, nada grave, saiu, depois retornou, mas entrou com o Léo Costa, jogando com uma função aí de 3 jogadores mais de marcação, com o Léo Costa, Miqueias e também com o Rômulo. Fica a dúvida, como falei no começo deste boletim, com relação ao Arilson e ao Fabinho, que foram poupados do trabalho desta segunda-feira. Só para finalizarmos aqui as informações do Criciúma, a equipe sub-20 foi campeã, conforme já foi trazida a informação aqui dentro do Tabelando, do estadual sub-20 da categoria. E muitos jogadores acabam treinando, complementando o treino, acabam fazendo parte desse elenco do Criciúma. E esses atletas, à exceção do goleiro Vinícius, acabaram recebendo uma folga, uma semana pela informação aí que acabamos recebendo. Vão ficar em casa, vão descansar, receberam em razão desse título do campeonato catarinense da categoria. Mas aqui, o treinamento continua, puxado, pegado, Tencati cobrando porque precisa da vitória em confronto direto contra a equipe do Vila Nova. Notícias do Tigrão.